Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Queridos, estamos aqui reunidos através da mídia mais uma vez para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Esse domingo é culto de missões, amém? Então vamos render ao Senhor toda a honra e toda a glória que Ele merece. Oremos em nome de Jesus, feche seus olhos e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, eterno Pai, estamos reunidos na tua casa esta noite, para mais uma vez bendizermos e adorarmos o teu nome. A tua igreja que se liga conosco através da mídia, pois a tua palavra diz: o que liga na terra, liga no céu, Senhor. Estão com o coração entregue, com a mente voltada para ti. Senhor, abra cada entendimento e abra cada coração. Fale poderosamente, Pai, conosco, Senhor. Oh, Senhor, nos tornando pessoas melhores do que éramos alguns minutos atrás, Pai. Ah, Senhor, que essa palavra, aonde ela estiver, aonde ela alcançar, Deus, que possa mudar vidas, possa transformar famílias, possa, meu Pai, em nome de Jesus, trazer libertação e transformação e salvação de vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fale poderosamente conosco, habita aqui, habita em cada coração que estiver ao alcance de nossa voz, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, vamos louvar ao Senhor Jesus, amém? Se Deus fizer, Ele é Deus, Deus é Deus. Louvemos ao Senhor Jesus, amém? Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor tocar no seu coração, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, amém? Ele é o Deus da minha vida. Ele é o Deus da sua vida. Homem é homem, Deus é Deus. Creia nisso em nome de Jesus e tenha fé para a glória do Pai. Deus é Deus. Aleluia. Nessa mesma comunhão, querido, nós vamos cantar mais um louvor. Em seguida nós vamos passar para a palavra de Deus, amém? Eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas já estão acontecendo. Amém? Porque Deus é fiel. Ele é justo e Ele é verdadeiro. Grandes coisas Deus tem para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Creia nisso em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Pai, eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas no meio do seu povo, no meio da sua igreja, na nossa geração, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Realize grandes feitos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre toda a terra e sobre todo o seu povo. Oh, para a glória do seu nome, Pai. Aleluia, Senhor. Oh Senhor, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
Aleluia, Senhor. Eu quero que você agora pense no Brasil. E eu quero que você pense em todas as nações atingidas pelo coronavírus. Eu quero que você pense na Igreja de Cristo. Eu quero que você pense naqueles que estão agora em leitos acamados por este vírus terrível. Estenda as suas mãos e cante em nome de Jesus. Diga: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas já aconteceu ali. Eu creio que a mão de Deus se estendeu sobre este povo e sobre nossa nação e sobre aqueles que estão nos hospitais neste momento sendo tratados. Eu creio, meu amado. Se você crê, dê um glória a Deus onde você estiver e aplauda ao Senhor Jesus e vamos receber a palavra do Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém, 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 Jesus. Vamos agora receber a palavra de Deus, amém. Tem uma palavra poderosa para a tua vida, para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Hoje é culto de missões, meu amado, e eu quero compartilhar com você essa palavra, cujo tema é: a incredulidade impede o agir de Deus. Então, querido, pegue a sua Bíblia, abra em Marcos, capítulo 16, versículo 14, amém? Vamos ler em nome de Jesus? Diz o seguinte: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por não terem fé e por teimarem e não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, e falar em novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Amados, essa palavra, Jesus fala com os seus discípulos um pouco antes dele ascender aos céus. E quando ele está ascendendo aos céus, está para ascender aos céus, ele passa uma missão para os seus discípulos. Mas antes de falar da missão que ele passou, antes de falar do poder que ele outorgou a eles, do poder que ele ministrou sobre a vida dos seus discípulos e a autoridade que ele falou que eles teriam, eu quero falar, meu amado, primeiramente daquilo que Jesus falou com eles assim que os encontrou na mesa. Assim que Jesus apareceu, lá na versão de Mateus ou de João, vai dizer que Jesus diz assim, ó, paz seja convosco. Ele aparece no meio dos 11 discípulos, quando eles estão à mesa comendo. E antes do Senhor ministrar algo sobre a vida deles, antes de o Senhor Jesus ministrar alguma autoridade sobre a vida deles, primeiro o Senhor lhe joga à cara a sua incredulidade. Pastor, que incredulidade foi essa? A incredulidade que o Senhor Jesus lhe jogou na cara foi quando algumas pessoas que haviam sido vistas, no qual haviam visto Jesus após a sua morte, muitas pessoas e discípulos viram Jesus após a sua morte, mas os discípulos ainda não haviam visto, e muitas dessas pessoas, algumas dessas pessoas contaram para os discípulos, como os discípulos do caminho de Emaús, como Maria, que havia visto Jesus, contaram para os discípulos, e eles não acreditaram, meu irmão. E eles não acreditaram que Jesus havia sido visto. E quando Jesus aparece e ministra paz, a primeira coisa que ele faz é chamar a atenção dos 11 e lhes jogar em cara a sua incredulidade.
Porque a incredulidade, ela impede o agir de Deus. Meu amado, o que é incredulidade, pastor? Quando alguém não crê, quando você não acredita, isso é incredulidade. Ou seja, você não está acreditando, você não está crendo que aquilo é possível, ou que aquilo pode acontecer, ou que aquilo vai acontecer. Meu amado, os discípulos andaram com Jesus o tempo todo. Os discípulos viram Jesus curando. Os discípulos viram Jesus curar lepra, viu Jesus dar vista aos cegos, dar ouvido aos surdos, viu Jesus, meu amado, ressuscitar mortos, viu Jesus apaziguar uma tempestade. Eles viram Jesus andando por cima das águas. E, meu amado, esse tempo todo vendo com os olhos físicos e não espirituais. Eu estou falando de olhar físico, meu amado. Eu estou falando dessa vista aqui você está me vendo agora. Eles viram Jesus andando sobre as águas, e mesmo assim, em determinado momento, Jesus virava para os seus discípulos e falava: homens de pequena fé. Eu fico pensando, se esses homens estavam o tempo todo com ele, Jesus os chamou de pequena fé, o que somos nós que não vemos? O que somos nós que não vemos ali, de uma forma presente, todas essas maravilhas que ele realizou? Lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças ou nas beatitudes, como diz a palavra, ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Meu amado, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Os discípulos viam, mas eles em alguns momentos não criam, e até o último momento ali eles ainda deram as suas vaciladas, mas Jesus foi lapidando, Jesus foi trabalhando na vida deles, para que eles pudessem ser aperfeiçoados, antes de receber a virtude do Espírito Santo, antes de receber no dia de Pentecostes o poder do Espírito Santo sobre eles para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Jesus os tratou até o último instante, e Jesus falou assim: olha, vocês precisam crer, vocês foram de pequena fé, vocês não tiveram fé, vocês não acreditaram que os outros me viram. Meu amado, porque imagine eu pregando hoje para uma pessoa dizendo que Jesus é vida, dizendo que Jesus transforma, e se ela não acreditar que Jesus assim o faz, meu querido, o Senhor não tem como agir na vida dela. Certa feita, num texto, Jesus voltou para a sua cidade, e ele falou, e o texto diz assim, que ali ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê, pastor? Porque ele falou que a incredulidade era muito grande, e o profeta não tem honra senão na sua casa, ou na sua própria casa. Ou seja, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, fez pouco, porque a incredulidade era muito grande. A incredulidade impede o agir de Deus. Se os discípulos não estavam crendo que Jesus havia sido visto por uma certa quantidade de discípulos, meu querido, Jesus não ia ter como agir ou fazer alguma coisa, porque eles estavam sendo incrédulos. Porque a autoridade estaria sobre a vida deles, para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho da salvação, e onde ele diz: olha, pregue este evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Querido, isso aí é muito interessante, é muito importante, porque ele determina algo sobre eles. Olha, essa é a sua missão, mas antes de que todos creiam, antes de todos crerem, vocês precisam crer primeiro. Vocês precisam acreditar naquilo que estão pregando, vocês precisam crer naquilo em que estão ministrando. Se você vai impor as mãos sobre o enfermo para curá-lo, você precisa ter a certeza que ele vai ser curado. Se você orar para Deus transformar uma vida, você precisa crer que Deus vai transformar aquela vida. Meu amado, eu penso que se fôssemos nós, talvez eu e meus amigos que estão aqui gravando comigo esse vídeo, estivéssemos de repente sentados comendo alguma coisa, e Jesus aparecesse no nosso meio: o Pai seja convosco, o que nós íamos fazer? Íamos sair correndo, no mínimo. Íamos achar que era um fantasma, talvez, porque talvez estaríamos despreparados. Foi assim que os discípulos estavam, despreparados. Mas Jesus os capacitou, Jesus os preparou.
O Espírito do Senhor Deus que estava sobre Isaías, como ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e contritos de coração. Veja que desde o Antigo Testamento o Senhor vem ungindo para pregar, vem ungindo para falar, e esse profeta messiânico chamado Isaías, meu amado, parece que em alguns momentos de suas profecias, ele estava vendo diretamente Jesus, o que estava acontecendo, quando ele estava na cruz, ele estava vendo quando o evangelho estava sendo anunciado, realmente era um homem de Deus. Assim como você pode ser um homem e uma mulher de Deus. Sabe, meu amado, o mundo é mau, ele jaz do maligno, mas você e eu, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa autoridade que ele nos deu na sua palavra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, querido, ele deu para mim, ele deu para você, meu amado. E eu te pergunto, você vai deixar a incredulidade tomar conta? Ou você vai crer? Porque tudo é possível àquele que crê. Você sabia que tem pessoas que pedem, mas não creem que vão receber? Você acredita que existem pessoas, meu amado, que elas pedem tanto, mas nem ela mesma mais acredita que aquilo que ela está pedindo vai acontecer. Nem elas acreditam que vai receber. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Certa feita, um certo homem, Jesus estava vindo com seus discípulos de um lugar, e Jesus tomou uma distância dos seus discípulos, e alguns dos principais sacerdotes, alguns fariseus, se juntaram aos discípulos para ver o que estava acontecendo, e tinha um homem que estava pedindo para que os discípulos de Jesus curassem o seu filho. Só que os discípulos de Jesus não conseguiram curar aquela criança. Não conseguiram curar o filho daquele homem. Jesus viu que havia um montinho ali, havia uma discussão, e Jesus chega para perguntar, o que está havendo aí? Desculpem, o que está acontecendo? E este homem fala, Jesus, eu trouxe aqui o meu filho, para que seus discípulos pudessem curá-lo, para que seus discípulos pudessem expulsar o demônio do meu filho, que um espírito mau toma a vida do meu filho, mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Jesus, querido, fica um pouco descontente com aquela resposta, porque ele vê a incredulidade naquele homem e ele fala, ó geração perversa e incrédula, até quando estarei eu convosco e vós não crereis? Me traga um menino. Aí agora Jesus chama a responsabilidade para ele. Ele diz, traz para mim. Querido, você é servo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas Jesus chama a responsabilidade. Se você está no nome do Senhor Jesus, esteja certo de uma coisa. Ele assina embaixo. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai mudar porque Ele é Deus. Ele vai transformar porque Ele é Deus. Meu amado, e quando traz aquele menino, de repente, o menino começa a espumar, cai no chão e começa a se revirar. Jesus vira para aquele pai e fala, pai, quanto tempo este garoto está assim? Ele diz, olha, Senhor, desde a infância, e o Espírito o pega e o joga no fogo e o joga na água para tentar matá-lo. Eu já tentei de tudo, já tentei de todas as formas, mas não consigo ter resultados, mas não consigo curar o meu filho. Ora, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós, faça. Você sabe qual é a resposta de Jesus para aquele homem? Jesus olha para aquele homem, meu amado, e diz, se eu posso fazer alguma coisa, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Automaticamente aquele pai começa a chorar, lança-se aos pés do Senhor Jesus e fala, Senhor, perdoa a minha incredulidade, acrescenta a minha fé, por favor, nos ajuda. O Senhor Jesus vira para aquele rapaz e fala, espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Escute aqui, Jesus dá duas ordens, sai e não entre mais. Olha a autoridade e a sabedoria de Jesus. Primeiro ele identificou o espírito que estava na vida daquele rapaz, era um espírito surdo e mudo. Por isso, quando as pessoas tentavam resolver, quando os discípulos tentavam resolver, eles não conseguiam, porque o espírito não ouvia.
E o espírito também não se manifestava e não falava. Existem categorias de demônios, meu querido. E certas castas só podem ser expulsas, ou certos demônios com muito jejum e oração. E aquele espírito não dava a mínima para outras pessoas. Mas quando Jesus fala, ele se recontorce. Quando Jesus fala, ele sai. Ele fala, olha, você vai sair, mas você não vai entrar mais nele. Ou seja, o Senhor fez o trabalho completo. E quando aquele menino ficou como morto, as pessoas achavam que o menino estava morto. E Jesus pega pela mão e levanta, e o menino fica normal. O problema da criança não ser liberta, o do menino não ser liberto, meu amado, por muito ali, foi a questão da incredulidade do pai, que há tanto tempo estava tentando resolver, mas ele já estava sem força, nem ele mesmo acreditava que a libertação aconteceria, mas aconteceu, porque ele encontrou com Jesus, porque ele encontrou de frente com Jesus, então a libertação aconteceu na vida daquele rapaz. Meu amado, depois os discípulos perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Ele falou, porque certas castas, certos demônios, meus filhos, só saem com muito jejum e muita oração. Ou seja, o tempo todo que Jesus esteve com seus discípulos, Jesus estava ensinando. Querido, neste culto de missões, entenda uma coisa, Jesus está à destra do Pai, porque quando ele passa esses ensinamentos, quando ele fala, olha, vocês agora terão autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ele sobe, ele ascende aos céus, e ele senta à destra do Pai, como advogado fiel, intercedendo por mim e por você, e ele ainda envia o Espírito Santo sobre nossas vidas, mas aí, querido, ele deixou algo fundamental sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, para que você tenha a mesma autoridade que ele tinha, mas para isso, meu amado, temos que orar, temos que fazer jejum, temos que nos aproximar mais de Deus. Queridos, no atual momento em que vivemos, da sociedade, como eu sempre digo, é momento da igreja mostrar a sua força. É momento da igreja amadurecer. É momento da igreja aprender a clamar, aprender a buscar a Cristo de verdade, meu amado. Não buscar sensacionalismo, não buscar uma falsa santidade, não buscar talvez uma santidade que está investida em coisas materiais, sabe, querido, mas buscar a Deus, dobrar o joelho, orar, falar com Ele, meu amado, clamar pela nação, clamar pelos povos, clamar por sua família, clamar por sua vida, sabe, querido, porque, meu amado, o apóstolo Paulo dizia uma coisa e é verdade, ele falava dos nenéns espirituais, ele falava dos mais maduros na fé e daqueles que ainda estão no leite racional, querido, você precisa amadurecer, nós precisamos amadurecer como servos do Senhor Jesus, assumir a causa e entender que você faz o diferencial para este mundo. E talvez você que está assistindo esse vídeo agora, recebeu esse vídeo de um amigo, recebeu esse vídeo de um amigo seu que é evangélico e você nem é evangélico. E o que isso tudo tem a ver com a sua vida? Tem a ver, meu amado, que tudo isso que Jesus fez, a morte que ele teve, as pessoas que ele determinou para ministrar sobre a tua vida, querido, foi por você, porque ele te ama e porque ele quer resgatar a sua alma e a sua vida, e essa autoridade ele quer que esteja sobre a sua vida também, porque a palavra diz que o espiritual discerne bem tudo, diferente do homem carnal. O que é carnal discerne as coisas da carne, mas o que é espiritual discerne as coisas da carne e do espírito. Mas tem que haver um equilíbrio, um domínio próprio. Sabe, querido? Tudo precisa ser equilibrado. E os frutos do Espírito e o Espírito Santo nos permite trazer um equilíbrio sobre nossas vidas. Para que os dons do Senhor, para que os frutos do Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo se manifestem em nossas vidas e eu e você possamos ser usados por Ele. Meu amado, nós cantamos aqui, a nossa fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer, nós o servimos simplesmente porque Ele é Deus. A palavra nos garante que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você estar numa igreja por comodidade, não adianta você estar numa igreja por rotina de vida, não adianta você estar numa igreja, meu amado, porque você acha legal, ou porque é o modismo, ou porque você tem amigos ali. Não, querido, você tem que estar na igreja, porque você tem que estar ali unicamente buscando Jesus para a tua vida, unicamente buscando o Senhor para te salvar e para te libertar, e para você um dia também ser usado para transformar vidas, porque se a sua base for pessoas, se a sua base for comodismo, querido,
Os dias são maus. Os dias são maus. E as coisas estão se provando a cada dia aí. O mundo jaz do maligno. Mas o Senhor venceu. Tudo que Ele venceu por você. Não foi por Ele, foi por você. Foi por mim, foi por nós. Ele te ama. Meu amado, não deixe a incredulidade impedir o agir de Deus na sua vida. Não deixe a incredulidade impedir o agir de Deus nem sequer nos seus sonhos, porque às vezes você sonha e às vezes você mesmo pensa, poxa, eu acho que não dá mais para mim não, minha idade já passou, não vou conseguir chegar lá, poxa, eu planejava tanta coisa sendo mais... Querido, não deixe a incredulidade impedir você de avançar. Se Deus é por você, quem será contra você? E se Deus agir, quem poderá impedir? Ninguém. Ninguém diria que Abraão seria pai com a idade que foi, que Sara seria mãe com a idade que foi. Pastor, mas esses exemplos, eles são tão batidos, mas, meu amado, é a verdade. É a verdade. Quando Ele quer fazer, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Então, creia nessa palavra, receba essa palavra de vida e deixe o Senhor mudar a sua história e deixe o Senhor mudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Uma nova história Ele tem para mim. Uma nova história Ele tem para você. Amém? Em seguida nós vamos orar, falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, para que você viva um novo de Deus e não haja mais incredulidade, meu amado, no meio do povo de Deus. Sai de sua tenda, ó filho meu, e mostrarei as estrelas dos céus. Sai de sua tenda, ó filho meu, e mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de sua tenda, ó filho meu, e mostrarei as estrelas dos céus. Sai de sua tenda, ó filho meu, e mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, oh. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção
sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Ele tem, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga assim em nome de Jesus, ó. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra você, amém? Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra sua vida, você crê nisso, amém? E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra você, creia. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra mim, Ele tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, Pai. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Diga assim comigo agora, ó. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos orar e vamos falar com Deus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe os teus filhos e tuas filhas que receberam esta palavra. Que o teu melhor esteja sobre a vida deles e sobre a vida delas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que a tua mão de poder esteja sobre nossa nação, sobre as nações atingidas, ó Deus, por este vírus. Seja sobre nossas famílias, sobre nossas casas, sobre aqueles que tiveram perdas, ó Deus. Pai, tenha misericórdia. Cura o teu povo, cura a tua nação. Mova no interior de cada um, porque eu sei que essa situação também tem mexido com muitos, Pai. Tem aproximado mais as famílias, tem conscientizado mais as pessoas, Pai. Mas Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo, da sua criação. As corrupções aumentaram tanto, os males aumentaram tanto, mas existem aqueles que te buscam, existem aqueles que são fiéis a ti. Pai, em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, nos livrando de todo mal, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Receba a bênção apostólica, meu amado, em nome de Jesus, amém. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Você diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e seu lar. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus, meu amado. Paz.